A lógica é elementar. Se há mais empregos, se as pessoas estão ocupadas, se as vagas estão sendo preenchidas, e se esse movimento é provocado porque há mais demanda, então é preciso aumentar a produção na indústria, é preciso aumentar a produção no campo, porque há mais compradores no mercado interno e no mercado externo. E há mais compradores para a indústria no mercado interno e no mercado externo. Então é preciso empregar mais gente. Mesmo nestes tempos difíceis e complicados, em que definitivamente mão de obra humana foi substituída por máquinas, por novas tecnologias. E há máquinas que substituem 200 trabalhadores. Isso acontece até em colheita de cana, não é? Você tem uma máquina que faz com que deixem de ser contratados para aquele trabalho 200 pessoas. Mesmo assim, o impacto é sempre muito grande quando há a decisão de investimento de capital em aumento de produção, em produção de riqueza. E claro, alguém vai investir para aumentar a produção só, exclusivamente, se houver mais demanda, se for preciso produzir mais. Então, o movimento anterior a essa decisão, ele vem de uma sociedade que está consumindo mais. Esse consumo não pode estar lastreado exclusivamente em oferta fácil de crédito. Senão forma-se uma bolha que vai estourar e um breve período de ascensão, de crescimento de renda, de crescimento de salário médio, de mais consumo, esse breve período será sucedido por recessão e por aumento da taxa de juros e por desemprego. Não é esse o caminho. É preciso que haja lastro na economia real para todos esses movimentos. Então, aí entra a lógica elementar. Mais gente empregada, muito mais gente empregada. Isso já provoca competição entre as empresas por mão de obra, principalmente mão de obra qualificada para certos tipos de serviço. Essa competição, ela é jogada com salários melhores, com benefícios do tipo plano de saúde, vale alimentação, o próprio ambiente de trabalho, transporte, tudo isso entra na competição. São as armas que as empresas têm competindo pelo trabalhador que está sendo disputado, não é? E aí, claro, o salário médio oferecido cresce. Crescendo o salário médio oferecido, crescerá a renda familiar, porque provavelmente, como a demanda por mão de obra é grande, por força de trabalho, cresceu substancialmente, mais gente da família consegue trabalho. Às vezes a mãe estava empregada, mas havia 3 filhos desempregados, ou marido desempregado, ou marido trabalhando, e 2 filhos desempregados. Começa a haver demanda. Então a renda familiar sobe, o consumo por família cresce, o comércio vende mais, ao vender mais, ele emprega mais, embora nestes tempos as coisas não sejam assim tão automáticas, porque há o comércio eletrônico, mas que também usa a mão de obra. Se ele vende mais, ele emprega mais. E o comércio físico, no momento difícil, mas aqueles que conseguem, de maneira perseverante, conseguem permanecer no negócio, também vão empregar mais gente. E é mais gente consumindo.
E o comércio, vendendo mais, demandará mais da indústria. E aí tanto faz se é o comércio eletrônico ou físico. A indústria demandada vai empregar mais gente. Se ela está com 60% da sua capacidade operacional e, portanto, 40% da capacidade está ociosa, ela pode subir isso para 75% de capacidade operacional e de realização de riqueza utilizando 75% da sua capacidade operacional. Talvez 80%. Vai empregar mais gente. Fornecedores de mão de obra. Todo esse movimento vai aumentar a renda das pessoas, o consumo das pessoas. Isso vai se multiplicando, torna-se um círculo de prosperidade e o Estado arrecada mais. O município arrecada mais, o Estado arrecada mais, a União arrecada mais. E é claro que isso tem impacto positivo nas contas públicas. Um impacto muito positivo. Porque o governo consegue endividar-se menos e passa a produzir menos déficit. E não só déficit primário. Ele pode reduzir o déficit nominal. Eliminá-lo, no caso do Brasil, não é crível a médio prazo. A não ser que ocorra uma revolução nas relações do Estado com os seus credores. E não uma revolução que tenha como base o calote, mas que tenha como base a auditoria da dívida e a determinação da indexação da dívida. Como ela é indexada? Quem controla os indexadores? Como Selic, como câmbio e a própria inflação. Esse jogo pesado é contrariado pela ideia de que agora tudo que importa é a redução de gastos, a inviabilização de investimentos públicos por causa dos déficits. Mas o que provoca o déficit público? A dívida. A dívida. Quando você gasta, como o Brasil, entre 700 e 800 bilhões só com o serviço da dívida, não há saída. Aí sim, se você investir, ninguém está falando em gasto, se você investir, haverá déficit. Porque há irremediáveis 700, 750, 800 bilhões de reais comprometidos para o pagamento ao setor financeiro. É transferência de riqueza na veia. Porque esses 700, 800 bilhões são dinheiro público. E, obviamente, isso significa transferência de renda da esmagadora maioria mais pobre para a minoria mais rica e, principalmente, para uma ínfima minoria absurdamente rica e que é capaz, inclusive, de controlar, de determinar, de direcionar os indexadores. Para onde vai a Selic? Para onde vai o câmbio? Tanto que nós estamos assistindo a um espetáculo farsesco, porque o que está movendo o dólar para cima, o que está provocando a desvalorização do real, o que está produzindo decisões do Copom de estancar a descida da taxa de juros e começar
a acenar com a possibilidade de aumento da taxa básica de juros. Há quem consiga manipular isso. E nós vimos esses movimentos serem explicados pelo juro alto nos Estados Unidos. Tanto que, quando o Banco Central dos Estados Unidos falou, chega, é hora de iniciar o movimento para baixo na taxa de juros, houve um impacto no câmbio. Só que agora há outras pressões provocando demanda no dólar. Não só o fato de que muita gente, hoje, por exemplo, resolveu vender ações para realizar lucro, depois de 3 subidas formidáveis. Opa, vou realizar lucro, isso é normal. Depois volta a comprar ações. Então, por isso, o B3 desceu. Mas não é isso que está explicando a corrida ao dólar. Porque se eu sei que o Banco Central dos Estados Unidos vai reduzir a taxa de juros e, portanto, haverá menos... Ouro, sim, está subindo. E, claro, usado rigorosamente todos os dias pelos porta-vozes do capital financeiro. Na imprensa, na academia, no Congresso. Com tanto dinheiro à disposição, é possível ter um exército de porta-vozes. Outro dia, Ronald, Maria Eugênia, vocês que estão nos acompanhando, eu assisti a uma entrevista de uma economista italiana que é professora em Nova York, a Clara Mattei. Clara Mattei é muito jovem ainda, tem 36 anos por aí, muito jovem. Mas ela mergulhou em um estudo a respeito do que aconteceu no Reino Unido e na Itália na década de 20 do século 20. E como a ideia de austeridade, a ideia de domínio do capital financeiro sobre as finanças públicas foi usado, esse domínio, esse discurso, foram usados não só para finalidades econômicas, mas também políticas. Era o pós-Primeira Guerra, um momento de crises profundas em vários países europeus. E essas crises abriam portas para muitos movimentos de operários, de camponeses, trabalhadores do comércio, trabalhadores do próprio setor financeiro, que inclusive olhavam para a Revolução Russa, a Revolução de 1917, e enxergavam alternativas ao capitalismo e as causas daquela crise terrível. A Alemanha ainda teve um momento no meio daquela década em que parecia que os problemas estariam resolvidos. Logo depois mergulhou numa crise extremamente profunda, aumentando então os movimentos operários, camponeses, de soldados, de trabalhadores de vários setores. E a resposta dada pela burguesia alemã, pelo capital financeiro nacional e internacional, e pela elite, inclusive o que restava da nobreza alemã, a elite da nobreza, a elite da burguesia,
a elite acadêmica, em boa parte, não toda, óbvio, passaram a financiar, ou com dinheiro, ou com discursos, ou com ideias, a ascensão do nazismo. A crise da década de 20, na Itália, foi acompanhada por dois fenômenos. O enfraquecimento de movimentos operários com duas armas. O desemprego, que provoca desmobilização e faz com que o trabalhador perca força de negociação. Ele está desempregado. Então, o trabalho que oferecerem, o salário que oferecerem, as condições oferecidas serão aceitas. Ele está desempregado, está desesperado. E quando a crise é geral, não é de um setor, não é de uma região, é geral. Não há, nem havia, por óbvio, estado de bem-estar social, colchão de proteção social, nada. A alternativa era a miséria. Isso desmobilizou movimentos políticos revolucionários. Mas não era suficiente, porque a crise permaneceria. A promessa de que a austeridade, casada com recessão, resolveria o problema era tão absurda que ela logo ficaria exposta como absurda. Todos entenderiam que era uma ideia absurda. Então era preciso um regime de força, mas que fosse ao mesmo tempo populista e que dissesse: italianos, não há mais indivíduos. O que há é a nação italiana. Vistam-se com roupas pretas, para que fiquem uniformizados, para que desapareça a ideia de indivíduo. Esqueçam reivindicações de classe. Não há mais trabalhadores e capital. Há a nação, regidas pelo Estado e o Estado regido pelo Duce. Isso não foi aleatório. Isso não foi uma coincidência, uma esquina da história. E a Clara Mattei mergulhou no que aconteceu em dois países, Reino Unido e Itália. Os caminhos foram diferentes, mas quem quiser, inclusive, entender a traição aos trabalhadores britânicos, inclusive por partidos que se diziam à esquerda, sindicatos, né? As trades, e pelo Partido Trabalhista, o seu reformismo barato. Hoje nem isso, né? Hoje nem isso. Hoje é um partido reacionário. Mas, quem quiser entender esse movimento, há textos inteiros a respeito, escritos, por exemplo, pelo Trotsky e outros que estudaram a questão. O mesmo aconteceu na China com o Kuomintang, que se dizia o partido dos operários e camponeses. E não era, né? Na hora do vamos ver, metralhou, executou operários e camponeses com a ditadura nacionalista do Kuomintang e do Chiang Kai-shek, que só foi perder o poder com a Revolução de 49, 20 anos depois. Né? Então, aquele final dos anos 20, as crises todas já foram utilizadas para a produção de controle das finanças públicas pelo setor privado, pelo capitalismo financeiro. Ele se apoderou das finanças públicas de diversos países europeus, dizendo: é austeridade, é austeridade. E, ao mesmo tempo, usou a austeridade, a recessão e movimentos bárbaros, terroristas, assassinos e populistas, ao mesmo tempo,
que eram alçados ao poder pelo capital financeiro e pelas elites desses países. O fenômeno só vai sofrer um baque nos Estados Unidos porque a crise de 29 desencadeia a recessão, que em 32 produz a eleição do Roosevelt, que começa a aplicar ideias do Keynes, etc. Ou seja, não é hora de austeridade, é hora de um Estado que construa pontes, mas aquela ponte ali acabou de ser feita, vamos fazer outra, para empregar gente. Rede de esgoto, prédios, vamos abrir estradas, ferrovias, armazéns, vamos empregar. E mesmo assim, só volta ao pleno emprego com a guerra, com a Segunda Guerra, porque aí houve recrutamento em massa. Mas o dano provocado na Europa está, inclusive, na raiz. Não é a raiz, mas é parte da raiz de regimes criminosos e da Segunda Guerra Mundial. Então é interessante observar que, em meio ao discurso padronizado, pasteurizado, a gente que se interessa em buscar a lógica elementar, como fez essa moça, Clara Matei, que com 36 anos já tem aí uma obra importante que deveria ser objeto de estudo de ministros de finanças, fazenda, economia e de governantes em grande parte do Ocidente. Aliás, particularmente na Argentina, né? O PIB teve um tombo agora, a indústria desabou, venda em supermercados desabaram, atividade comercial e industrial lá no chão. Ah, mas a inflação agora está sob controle, sim, e desde o início era possível dizer, vai descer a inflação, vai desabar. A questão é, por quê? O que provocará isso? Fome? Aumento da miséria? Aumento do desemprego? É esse o preço que está sendo pago lá, na Argentina, meu caro Ronald Gimenez.